De volta, galera, de volta. Viu como foi rápido? Já estamos aqui com o nosso segundo tempo, né? Mais 45, né? E aí apitamos o final, né, do primeiro tempo, né, 3 minutos atrás, e agora já estamos reiniciando aí com o nosso segundo tempo, né? Então vamos lá, vamos partir. Vamos partir aqui para o nosso slide. Olha só como vocês podem observar, né? É o nosso slide inicial trazendo aqui breves informações sobre a nossa aula, onde você pode verificar o nome deste amigo de vocês, né? Professor Francisco Souza, hoje excepcionalmente substituindo aí o nosso mestre Marcelo Lima, nossa disciplina, nossa linda e bela geografia, o nosso conteúdo, a divisão do trabalho na agropecuária. E a data de hoje, este dia 27 de setembro, terça-feira, 27 de setembro de 2022. Slide seguinte. Olha aí, nós paramos aqui, né? Então você vê aí que com relação à população urbana, que é esta linha laranja, essa população urbana aqui em 1950 era uma população, isso no caso brasileiro, né? Que não chegava a 50 milhões, né? Eram poucas as pessoas que habitavam a cidade. Agora veja essa linha com o passar dos anos, olha só. 1980, 1990, olha só, vejam. 2000, sempre uma crescente, né? 2010, olha aí. Até chegar a 2020 aqui, e aí a projeção que se faz para 2030, ou seja, ela continua subindo. Então isso significa dizer que, por exemplo, aqui em 2020, olha o ponto aqui. A população urbana, ela chega em torno aí de 170 milhões, né? 168 milhões a população urbana. Já a população rural, olha a queda aqui da população rural. Olha aí, ó. Caindo, caindo. E a previsão é a, a, a possibilidade ainda mais de cair até 2030, né? Ou seja, de reduzir. E aqui você vê a população total, né? A população total do nosso país está desde 1950, passando por 2020 até 2030, a projeção que se faz é de aumento, né? Ou seja, observe que em 2020 ela superou aqui os 200 milhões, né? Superou a casa aí dos 200 milhões. Como nós já destacamos, na casa de 213 a 214 milhões. O que eu quero chamar a atenção de vocês com relação a este gráfico, exatamente mostrando com relação à evolução da população rural, no caso aqui brasileiro, no período de 1960 a 2030, né? 2030 projeção, ainda não chegamos em 2030, mas é uma projeção que se faz. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa população, ela vem o quê? Essa população rural, que é assinalada aí, que é identificada por essa cor verde, por essa linha verde, ela vem o quê? Ela vem caindo, vem diminuindo, tá? E a tendência é o quê? A tendência é que diminua mais ainda, né? A projeção que se faz é uma tendência de redução mais ainda da população rural. Ao contrário da população urbana, que é esta linha laranja, que está sempre numa crescente, né? Está sempre aumentando. Ok? Tranquilo? Está compreensível? Então, olha só, Luciana, né? Luciana Mota. Olha só, Luciana. No slide seguinte, a industrialização e a urbanização tiveram amplos significados sociais e econômicos, né, no território brasileiro, impulsionando a emigração. Emigração é saída, é referente à saída, né? Emigração do campo significa dizer pessoa que sai do campo para a cidade a partir dos anos 1940 e 1950. Então, o que é que provocou essa emigração do campo para a cidade? Exatamente a
industrialização, né, a urbanização, né? Ou seja, a industrialização e a urbanização tiveram amplos significados sociais e econômicos no território brasileiro, impulsionando a emigração, ou seja, a saída do campo, a saída de pessoas do campo para a cidade, a partir dos anos 1940 e 1950. Esse movimento, tá? Ele é chamado de êxodo rural. Então, toda vez que eu ouvir falar em êxodo rural, né, é a saída da população do campo para a cidade. Esse movimento chamado de êxodo rural, no caso aí em destaque, foi o quê? Foi bastante expressivo, tá? Até os anos 1980, os egressos do campo se direcionavam para onde? Para as grandes cidades brasileiras. Então, o movimento era feito da seguinte forma: até os anos 1980, os egressos, ou seja, aquelas pessoas que saíam do campo, se direcionavam para as grandes cidades brasileiras, né? Muitas vezes localizadas aonde? Muitas vezes localizadas em outras regiões. O sudeste do Brasil, São Paulo, Rio, né? Em outras regiões do país, conforme os tradicionais fluxos da região Nordeste, né? Fluxo aí da região Nordeste para a região Sudeste, né? Ou seja, os tradicionais fluxos que você já sabe, né? Da região Nordeste para a região Sudeste. E aí, Sudeste especificamente, aquele eixo ali, Rio-São Paulo, tá? Estado do Rio, Estado de São Paulo, mas especificamente as cidades de São Paulo e do Rio, né? Então, tal que a influência de nordestinos lá, tão grande, né, que vocês já devem ter ouvido falar, no caso do Rio tem a feira de São Cristóvão, que é uma feira que tem produtos, né, vários produtos típicos aqui da nossa região Nordeste. Ou seja, uma feira que foi iniciada, né, por nordestinos, e aí lá é onde você pode encontrar produtos aqui típicos da nossa região, né? Em São Paulo tem um centro de tradições nordestinas, isso aí mostrando a influência, né, do povo nordestino ali nesses dois estados, nessas duas cidades. Então, olha só, atualmente o êxodo rural persiste, viu? O êxodo rural não acabou, né? Atualmente, o êxodo rural persiste, ou seja, continua no Brasil, porém com menor intensidade, né? E agora o sentido é outro. E se orienta, sobretudo, agora não é mais para as grandes cidades não, viu, gente? Agora é para as cidades médias, localizadas na mesma região. Se nesse período que você observa aí destacado em amarelo, esse movimento chamado de êxodo rural, né, foi bastante expressivo, até os anos 1980, os egressos do campo se direcionavam para as grandes cidades brasileiras, muitas vezes localizadas em outras regiões, destacando aí os fluxos da região Nordeste para Sudeste. Atualmente, o êxodo rural persiste, né? Continua no nosso Brasil, só que em menor intensidade, né? E se orienta agora, ou seja, as pessoas se dirigem agora para as cidades médias, tá? Cidades médias, não esqueçam disso, viu? Cidades médias, né? E localizadas aonde? Na mesma região. Tá? Ah, professor, quer dizer que não ocorre mais o fluxo, o movimento de nordestinos, né, para o sudeste? Não é isso. Ocorre. Não é mais com tanta intensidade quanto, né, nesse período aqui, né? Até 1980, né? Até os anos 80, melhor dizendo. 1980, não, até os anos 80, tá? 82, 3, 4, 85, 86, entenderam?
até os anos 1980. Isso aqui, a baixa é verificada a partir da década de 90, viu, gente? Mas vejam bem, não é que o fluxo Nordeste para o Sudeste tenha acabado, não, viu? É só uma mudança no direcionamento, na intensidade do direcionamento aí de pessoas, né? Na migração de pessoas. Tranquilo? Alan Everton, Luciana Mota, nosso querido Dogival Costa aí comandando o polo de Santa Cruz. Os nossos queridos aí de Dom Inocêncio 17, Dom Inocêncio 8. Palmeira do Piauí 2, São Pedro do Piauí 10 e Santa Cruz do Piauí 3. Olha, tá ficando bonito, né? Muito polo conectado. Galerinha se movimentando aí participando aí pelo IPTV, pelo YouTube. Tá ótimo. Então, olha só, avançando para o nosso próximo slide, e aí, chamando a atenção para essa imagem que vocês estão vendo, essa imagem aí retrata exatamente o êxodo rural, né? A saída de pessoas do campo, né? Levando tudo que podem levar, tá? Para outra parte do nosso país, né? É o que mostra, o que destaca é a imagem, né? No slide seguinte, segundo o último censo brasileiro aí de 2010, né? Olha só. Segundo o último censo de 2010, pessoas do sexo masculino compunham, né, cerca de 53% da população rural. Então, significa dizer que dessa população rural, a maior parte era formada por pessoas do sexo masculino, né, por homens, tá? No caso, indivíduos com 65 anos e mais perfaziam 7,5% desse contingente, enquanto jovens e adultos de 20 a 64 anos representavam 54% e crianças e adolescentes de 0 a 19 anos correspondiam a 38,5%. Então, o maior percentual é exatamente no grupo da população considerada ativa, né? Se bem que a vida no campo, né, vocês sabem disso, começa bem cedo, né? Nesse grupo aqui, de 15 ou melhor, 14 já começa a ir para a lida, né? Então, olha só, as proporções para o total da população brasileira correspondiam a 7,3% para a faixa etária de idosos e 59,7% de jovens, né? E adultos, e 33% de crianças e adolescentes, né? Isso aí são as proporções para o total da população brasileira, tá? Então, o que eu quero que vocês fixem a atenção melhor é exatamente onde nós grifamos, né? Onde vocês estão observando aí em vermelho. Então, segundo o censo aí de 2010, né? A maior parte das pessoas que estavam no campo era composta por quem? Por pessoas do sexo masculino, 53% da população. E aí, desse total, né? Os indivíduos com 65 anos e mais correspondiam a 7,5% desse. Jovens e adultos de 20 a 64 anos representavam 54% e crianças e adolescentes de 0 a 19 anos correspondiam a 38,5%. E aí, gente, olha só, essa estrutura etária da população do campo revela o impacto do êxodo rural na quantidade de jovens e adultos, né? Que é sensivelmente menor quando se compara ao total da população brasileira. Então, essa estrutura etária da população do campo brasileiro revela o impacto do êxodo rural, ou seja, da saída de pessoas do campo, né? O impacto do êxodo rural na quantidade de jovens e adultos, né? Que é sensivelmente menor
Um pouquinho menor, é isso que ele quer dizer. Um pouquinho menor se comparada ao total da população brasileira, né? Tranquilo? Além disso, ainda que a população de crianças e adolescentes seja superior ao que se verifica no total do país, o processo de queda da população, o processo de queda da taxa de fecundidade, né, é aquela taxa que mostra quantos filhos, né, a mulher tem em média, né? Quantos filhos a mulher tem em média, né? E aí vocês sabem que, vamos pegar o seguinte, lá da década de 70 para os dias atuais, essa taxa de fecundação caiu bastante, né? Ou seja, o número de filhos por mulher caiu bastante. Antigamente, lá 70, 60, você via famílias bem numerosas, né? Era uma verdadeira escadinha, né? 6, 7, 8 filhos. Agora pode observar que o número médio de filhos por mulher caiu considerável, né? Agora é 2, no máximo 3. Olha só, além disso, ainda que a população de crianças e adolescentes seja superior ao que se verifica no total do país, o processo de queda da taxa de fecundidade está presente também no campo, né? E se intensifica. Então, o que é que ele quer dizer? Que esta queda da taxa de fecundidade é observada também no campo, essa queda do número de filhos por mulher é observada também no campo, e ela se intensifica mais ainda, por quê? Porque há uma emigração de mulheres. O que é isso? Há uma saída a mais de mulheres, né, do campo. Ou seja, se intensifica com a emigração. A emigração é a saída, viu, de mulheres, tá? Ora, se o número de crianças, se a taxa de fecundidade, se está nascendo menos, né? Se a quantidade de nascimentos está diminuindo, né? É claro que a população do campo ela está passando por um processo de intensificação do envelhecimento. A população ela está se envelhecendo. Exatamente porque não está tendo, exatamente porque há uma queda na taxa de fecundidade, né? Opa, aqui. Há uma queda na taxa de fecundidade, tá? E aí nós já destacamos aqui que essa fecundidade é referente ao número médio de filhos por mulher, né? Que no passado era bem alto, né? 6, 7, verdadeira escadinha, e agora caiu bastante. E aí, além do próprio pensamento da mulher, né? Do próprio comportamento da família, ainda tem o fato, né, de se observar uma saída de mulheres, né, do campo, uma migração de mulheres do campo. E aí, consequência, tais fatores resultam o quê? Está resultando numa intensificação do envelhecimento da população rural, da população do campo. Ou seja, está aumentando o número aí de idosos. No nosso slide seguinte, né, além do envelhecimento da população, opa, antes de chegar aqui na questão, né? Vamos partir aqui, temos uma questão ainda para responder. Além do envelhecimento, a população do campo vem passando pelo processo de masculinização. Nós não falamos anteriormente que está tendo uma imigração a mais de mulheres? Se está saindo, né, se está observando uma saída a mais de mulheres, né, é claro que a população masculina ela vai ganhando projeção, né? Além do envelhecimento, que é algo que está acontecendo no campo, já que estão nascendo
o número de crianças está diminuindo, as famílias estão ficando menores. A população do campo vem passando o quê? Pelo um processo de masculinização, em que a proporção de homens tem superado a de mulheres, sobretudo devido ao êxodo rural seletivo. Ou seja, uma saída a mais das mulheres em relação aos homens. Esse processo expressa desigualdades de gênero no campo brasileiro, né? As mulheres, as meninas, né? As mulheres encontram menos oportunidade de trabalho no campo, né? Como vocês sabem, o trabalho no campo ele é mais voltado para homem. Não que mulher não vá para a roça, né? Para o campo, mas se você observar no todo, no conjunto, você vê que a participação, né? O conjunto, né? A participação desse conjunto, a participação de homens é bem maior, né? Então as mulheres encontram menos oportunidades de trabalho no campo, por motivos variados, né? Como o fato de se privilegiar, a contratação de homens nas atividades agrícolas. E aí vamos pegar desde o simples, né? Observe no campo, contratação de trabalhadores para desenvolver determinado trabalho no campo. Quantas mulheres entram? A gente pode colocar nenhuma, né? Se colocando aqui no nosso caso mais particular do nosso estado. É só você tomar aí para a sua realidade. Tá? Para o local onde você habita. Pode observar. Não, dificilmente, muito raro entrar mulher nessa composição, né? As mulheres encontram menos. E aí, olha só, as mulheres encontram menos oportunidade de trabalho no campo por motivos variados. Como, por exemplo, de se privilegiar a contratação de homens nas atividades agrícolas. É só observar as atividades agrícolas, né? A não ser aquele tipo de atividade agrícola, né? Agricultura intensiva, né? Aquela agricultura moderna, que aí você vê, aqui e acolá, na composição de trabalhadores, mulher como veterinária, agrônoma, né? Nessa situação, né? Mas para aquele trabalho mais rudimentar, olha aí, a imigração de mulheres do campo acontece também por sua maior escolaridade. Então veja bem, 2 pontos contribuem aí para a emigração de mulheres do campo, né? Um deles, né, é a questão da falta de oportunidade de trabalho no campo, para ela. Falta de oportunidade de trabalho no campo. E o outro é que, em decorrência dessa falta de oportunidade de trabalho no campo, em decorrência de dificilmente se colocar ela em atividades agrícolas, o que é que acontece? Ela tem uma oportunidade para estudar. Mesmo a gente sabendo que o estudo no campo não é um estudo deficiente, né? Como vocês sabem. Mas ela tem essa oportunidade em decorrência, né? Dela ficar de lado, ficar à parte, quando se busca contratar pessoas para as atividades agrícolas. Então, olha só, a imigração de mulheres do campo acontece também por sua maior escolaridade em relação aos homens. Então, são 2 motivos. É o fato dela ser rejeitada, deixada de lado com relação à contratação nas atividades agrícolas. Bom, eu não encontro oportunidade, eu vou sair. E o outro é o fato dela ter essa maior escolaridade com relação aos homens. A imigração de mulheres do campo acontece também por sua maior escolaridade em relação aos homens, né? Vale destacar que os homens são... E aí, veja também o que influi o fato dessa mulher ter mais oportunidade de estudar. Olha só, vale destacar que os homens são, no contexto rural, absorvidos muito cedo, né? O pai já leva muito cedo o filho para o trabalho nas unidades produtivas familiares, né? O que promove, em muitos casos, né? E aí muitas vezes esse rapazinho aí
essa pessoa do sexo masculino, como o pai começa a levar muito cedo, aí muitas vezes o que acontece? Força até o abandono escolar. Não, eu parei de trabalhar, tinha que ajudar meu pai na roça. Então, ou melhor, parei de trabalhar, não, parei de estudar, desculpa. Parei de estudar, né? Tinha que ajudar meu pai na roça, na lida, né? Tava pesado para ele, muito trabalho só para ele. Então, pergunta. Agora eu quero participação de vocês. Vocês estão entendendo? Tá claro? Para cada um, viu? Estão entendendo? Para mim poder passar para o slide seguinte. Estão compreendendo, então, gente? Positivo? São Pedro, Palmeira, do Inocêncio 8 e 17. Alão Everton, Luciana Mota, nosso amigo Dogival, lá de Santa Cruz do Piauí. Tá claro, né? Então, olha só. No nosso slide seguinte, né, nós temos aqui uma questãozinha. Olha aí, nosso amigo de São Pedro destacando, tá positivo. Nosso amigo de Palmeiras, sim. Prof, beleza, fico feliz. Mas se não tiver entendendo, não tem problema, viu, gente? Aqui não tem grilo, não, tá? Se não tiver, pode falar. Agora vamos a uma questãozinha. Vamos praticar? Vamos praticar, né? Afinal de contas, o exercício faz o mestre. Então, olha só, gente. A nossa primeira questão diz o seguinte: leia atentamente as proposições abaixo e assinale-as com V para verdadeiro, né, ou F para falso, tá? E aí, olha só, nossa primeira proposição, nossa primeira afirmação diz o seguinte: até 2006, mais de 50% da população mundial vivia em espaços rurais, segundo dados do Banco Mundial. Ou melhor, segundo dados do Banco Mundial, atualmente o campo abriga cerca de 3,4 bilhões de pessoas, o que corresponde a 44% do total da população mundial. E aí, verdadeiro ou falso? Em 2006, mais de 50% da população mundial vivia em espaços rurais, segundo dados do Banco Mundial, né? Segundo dados do Banco Mundial, atualmente o campo abriga cerca de 3,4 bilhões de pessoas, o que corresponde a 44% do total da população mundial. Então, olha só, se você está achando que é verdadeiro, você acertou, realmente essa primeira afirmação ela é verdadeira. A segunda, a maior concentração de moradores da zona rural é encontrada na África e na América. América é o continente que nós habitamos, viu, galera? Dados da Organização das Nações Unidas, né, da ONU, mostram que em 2018 esses dois continentes reuniam quase 90% da população rural do mundo. 893 milhões na Índia e 578 milhões na China. E aí, verdadeiro ou falso a nossa segunda afirmação? Falso, galera. Falso por quê? Falso porque consta América. E aí, a maior concentração de moradores da zona rural é encontrada na África e na Ásia, não na América. Inclusive, Índia e China estão no continente asiático, tá? Então, a alternativa, a segunda afirmação, ela é falsa. Terceira afirmação. A população rural mundial enfrenta muitos desafios comuns, geralmente relacionados à infraestrutura de saúde, educação, serviços administrativos e financeiros, lazer, etc. Ainda tem mais problema, né? Mais dificuldade. Lamentável. O padrão espaço, né? O padrão separado, distanciado um do outro, o padrão espaço de ocupação característico das paisagens rurais implica maiores distâncias a serem percorridas para acessar esses serviços básicos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, galera. E a quarta afirmação. Para a economia rural, os problemas no transporte implicam dificuldades
de escoamento da produção agrícola. Perfeito, gente. Os problemas no transporte implicam realmente, ou seja, resultam, né? Oferecem dificuldade de escoamento da produção agrícola, né? É mais que verdade, né? Verdadeiro. Observar aí? Primeira questão, as quatro primeiras afirmativas, a primeira verdadeira, a segunda falsa, terceira e quarta verdadeira. Tem mais? Tem mais. Olha só, nós temos mais três. A falta de acesso a crédito e a ciência e tecnologia, apoio técnico no caso, né, aplicadas à produção rural, que é feita majoritariamente, ou seja, em sua maioria, com o uso de técnicas, em sua maior parte, né, com o uso de técnicas rudimentares, técnicas simples, né, técnicas, né, que não são modernas, também é um problema. Isso leva à maior sujeição da população rural às intempéries sazonais, questão climática, escassez de chuva, que podem levar à perda da produção, ao endividamento e muitas vezes à falta de alimento para o produtor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, galera. Até os anos 1980, os egressos do campo, os egressos, gente, são as pessoas que saem, egresso, né? As pessoas que até os anos 1980, os egressos do campo, né, saíram do campo, né, oriundos do campo, se direcionavam para as médias cidades brasileiras, muitas vezes localizadas em outras regiões do país, conforme os tradicionais fluxos da região Nordeste para o Centro-Oeste. Verdadeiro ou falso? Com certeza você é atento, né? Você deve ter observado que até os anos 1980 os egressos do campo se direcionavam para as grandes cidades, né? E não médias, tá? Né? A partir da década de 90, aí sim foram para as médias. Então, esta afirmação ela é falsa, tá? Ela é falsa. Tranquilo? E a última, a população do campo vem passando pelo processo de masculinização, em que a proporção de homens tem superado a de mulheres, sobretudo devido ao êxodo rural seletivo, ou seja, o maior êxodo rural das mulheres. Verdadeiro ou falso? Olha aí, o nosso amigo aí de São Pedro do Piauí destacou bem. Verdadeiro, tá? Perfeito, nosso amigo aí, a nossa turma aí de São Pedro acertou, destacou bem. Ainda tem questão? Será que temos? Olha só. Relações de trabalho no campo, né? Então, gente, olha, no decorrer da história brasileira, as relações de trabalho no campo estiveram sempre relacionadas às diferentes formas, né? Então, no decorrer da nossa história, as relações de trabalho no campo estiveram sempre relacionadas ao quê? Às diferentes formas de exploração da força de trabalho e acesso à terra. Então, no início, infelizmente no início, né, foi por meio da escravidão e posteriormente pela dificuldade de garantir ao agricultor livre as condições para a aquisição da terra. No começo foi a escravidão. Depois foi a própria dificuldade que o agricultor, a pessoa livre, encontrou para ter acesso às terras, né? Já que a lei de terras de 1850, ela estabeleceu, a partir daquele momento, que a terra só poderia ser adquirida a partir da compra. Ela virou uma mercadoria. Na atualidade, esse quadro pouco se alterou. Para compreender como se processam essas relações, devemos considerar prioritariamente como se apresentam as condições de propriedade da terra. Então, olha só, nas grandes empresas rurais, há proprietários individuais ou grandes conglomerados, né?
união aí de empresas, né? Então, nas grandes empresas rurais, há proprietários individuais ou grandes conglomerados de produção agrícola que não trabalham diretamente na terra. Pois tem, qual é a função deles? Administrar e gerenciar o agronegócio. É o trabalho mental, ou seja, é o trabalho no escritório, atrás do birô, tá? É o trabalho de administrar. Então, nessas grandes empresas rurais, existem proprietários individuais ou grandes conglomerados, né? União de empresas aí, de produção agrícola, que não trabalham diretamente na terra. Por quê? Porque suas funções é administrar e gerenciar o agronegócio. Em outras propriedades, existem aqueles que desenvolvem o papel de gerenciamento da produção e também trabalham. Ele gerencia, ele administra e também pega no pesado. Trabalha na terra e ainda leva seus familiares, né? Não recebendo remuneração direta, ou seja, não sendo pago, não recebendo remuneração direta. Para o IBGE, estes são considerados membros não remunerados da família. O trabalho no campo também é realizado por pequenos proprietários, poceiros e membros de comunidades quilombolas, né? Em todos esses casos, o trabalho tem como propósito sustentar as famílias que se encontram envolvidas no processo de plantio e colheita em pequenas propriedades. Então, gente, olha, no Brasil, aproximadamente 17,8 milhões de pessoas estão envolvidas no trabalho rural, né? Número que corresponde aí a 21,1% da população economicamente ativa. A população economicamente ativa é aqueles que trabalham, né? O trabalho no campo não se desenvolve de maneira homogênea, ou seja, o trabalho no campo não se desenvolve de maneira igual, é de maneira diferente, né? Existem diversas formas de relação, que aí nós podemos destacar, classificar, né? Da seguinte forma, olha só. Nós temos aqui a figura do porceiro. Quem é o porceiro, galera? A relação lá no campo. Olha aí a Marivânia, rapaz. A Marivânia assistindo aula manhã, tarde e noite. Né? Ela já assiste a aula de quarta-feira pela manhã. E agora à noite conectada também. Boa noite, Marivânia Filgueiras, né? Então, quem é o porceiro? O porceiro são os trabalhadores rurais que ocupam terras do governo com a finalidade de desenvolver a agropecuária. Então, chegou ali, começou a produzir, o tempo foi passando, ou seja, se apossou. Esse é o porceiro, ocupa terras do governo com a finalidade de plantar, desenvolver a agropecuária. Pode ser plantar, pode ser criar animais, né? E o parceiro, né? Quem são os parceiros? Os parceiros são parcerias fixadas. Toda vez que eu ouvir falar em parceria, né? São parcerias fixadas entre o dono da terra e um trabalhador rural. Por isso que chama o nome parceiro, né? Parceria. Então as parcerias, né? Fixadas aí, é fixada entre o dono de terras e um trabalhador rural. Então dessa forma, um disponibiliza o espaço agrário e o outro a força de trabalho. E aí qual é a vantagem disso? Qual é o resultado disso? Olha, ao fim do processo, toda a produção é dividida conforme o acordo pré-estabelecido, né? Antes disso, vai ser da seguinte forma, tá? 50% para você, 50% para mim, 30% para você, 70% para mim, pode. Eles estabelecem, né? Eles acordam primeiro, né? Eles estabelecem esse acordo primeiro. Então, ao fim do processo, toda a produção é dividida conforme acordo pré-estabelecido para determinar o percentual que cabe a cada uma das partes, né? Que cabe a cada uma das partes.
Esse é o caso do parceiro, né? O pequeno proprietário. Então, são pequenos produtores rurais que atuam em sua terra, geralmente com mão de obra familiar. Esse é o pequeno proprietário. Esse é o pequeno proprietário, né? Ele atua em sua terra, geralmente com mão de obra familiar. Se ele contrata alguém, mas é em raros momentos, é quando tipo período de colheita, né? Aumenta o trabalho, mas é uma ocasião muito especial. Tá? O normal é isso, né? Que esse pequeno proprietário, esse pequeno produtor, atue na terra geralmente com mão de obra familiar. A produção gerada na propriedade é destinada ao abastecimento da própria família, subsistência. E um eventual excedente, é comercializado no mercado local. Ali por perto, né? Uma cidade próxima, não. Sobrou, tem aqui uma pequena parte a mais, vamos negociar, né? Para obter outros produtos, os quais nós não produzimos. E o arrendatário? Quem é o arrendatário? Agricultores que não possuem terras, mas que dispõem de equipamentos agrícolas. Então, o arrendatário ele não possui terra, mas ele possui equipamentos agrícolas. Então, desse modo, gente, para produzir, alugam ou arrendam terra a terceiros. E aí, o pagamento o que é? O pagamento do aluguel é realizado em moeda, pode ser em dinheiro, moeda corrente, partir da venda da produção, ou com parte da produção. Não vou esperar você vender, não. Eu vou querer logo uma parte da produção. Então pode ser dessa forma que consiste o arrendamento. Agricultores que não possuem terras, mas que dispõem de equipamentos agrícolas, desse modo, para produzir, alugam ou arrendam terra a terceiros. Aí o pagamento do aluguel é realizado em moeda, em dinheiro ou com parte da produção. Ok? E aí nós temos a figura do assalariado permanente, né? O assalariado permanente trabalha com certa estabilidade, né? Isso quer dizer que o serviço não tem prazo determinado para terminar, ou seja, é fixo, tem carteira assinada, né? Trabalho formal. E o assalariado temporário? Trabalhadores rurais que desempenham atividades por um período determinado, né? Ou seja, por isso que é provisório, por isso que é temporário, né? Período determinado. Essa relação de trabalho pode acontecer por dia, empreitadas, período de colheita, acabou a colheita, pronto, vou embora. E aí isso é comum no corte da cana, os boias frias, né? Trabalham por alguns meses do ano. Então este é o assalariado temporário. E aí nós temos os não remunerados, né? Esses não remunerados correspondem ao trabalho realizado muitas vezes pelo grupo familiar. Os não remunerados são filhos, esposas, ou seja, sem que haja o pagamento de salários, né? E aí existe uma outra forma de trabalho não remunerado, né? Mas isso não é legal não, essa outra forma. Que é exatamente o famigerado trabalho escravo. Esse aqui é ilegal e condenável, é desumano. Que infelizmente ainda tem sido praticado em algumas fazendas do Brasil, né? Mas esse trabalho escravo, ele é não remunerado, mas ele é ilegal, desumano, tá? Não pode ser praticado, é combatido pelas autoridades, tranquilo? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, o nosso conteúdo abordado na aula de hoje. Né? Eu agradeço aí a presença aí dos polos de Dom Inocêncio 17 e 18, Palmeira 2, São Pedro do Piauí 10, né? Desde o comecinho conectados conosco, além dos nossos amigos aí, o Dogival, lá do polo de Santa Cruz do Piauí, né? A nossa amiga Marivânia, que entrou há pouco tempo, né? A Luciana Mota, né?
E por hoje é só, né? Por hoje eu finalizo aqui o meu encontro. Fique com Deus e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau, galera. Tudo de bom para vocês. Logo.